Começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama, vamos para mais uma edição do nosso Giro de Notícias, a primeira de hoje, a primeira dessa quinta-feira, pra gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vascão. Vamos ouvir, é claro, o novo técnico do Vasco, Renato Gaúcho, teve entrevista coletiva ontem, teve entrevista muito boa ontem, né, do Renato Gaúcho, dando ali as suas primeiras impressões, né, do elenco vascaíno, falando das primeiras mudanças que ele vai fazer e também esclarecendo alguns pontos importantes que usei aqui como chamada, né, nesse vídeo, como por exemplo Felipe Coutinho. Surgiram informações que o Renato tentaria trazer o Coutinho de volta. Será que isso é verdade? O Renato falou sobre isso. O Renato também falou em relação à SAF. Será que o Vasco realmente vai virar SAF? O que falaram para ele nessa quando estavam negociando, né, se tinha essa possibilidade? Renato também comentou sobre essa situação. Premiação, eu sei que você está curioso, qual é a premiação para o Renato Gaúcho caso o Vasco ganhe algum título nessa temporada? Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, primeiro, deixando aquele like que é muito importante e conto com você se inscrevendo também aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vou começar com um recado aqui da Fute Fanatics, que tá de volta ao canal Machão da Gama. E olha só, o Vasco agora é Nike, né? Mas, se você quer comprar produtos da capa, cara, lá na Fute Fanatics tá com aquela queima de estoque, né? Quando troca a fornecedora de material, você sabe, fica tudo baratinho. Então, é a oportunidade de você comprar camisas oficiais do Vasco no precinho, cara. É um preço que você não vai achar mais e corre porque vai esgotar. Afinal de contas, camisa oficial com preço barato é difícil ficar em estoque, né? E depois que acabar, acabou, porque a capa não vai mais produzir camisa do Vasco. Então, você pode comprar com desconto ainda, usando o cupom JUNINHO, você ganha mais 7% de desconto. Tá aparecendo o QR Code aí na sua tela, tem um link aqui também na descrição desse vídeo. Produtos do Vasco oficiais da capa você encontra lá na Fute Fanatics e tem outros produtos licenciados também do Gigante da Colina, além de todo o site, né? Você que pratica esporte, faz academia, tem tudo lá na Fute Fanatics, suplemento, enfim, várias coisas. E você utilizando o cupom JUNINHO, você ganha 7% em qualquer produto do site. Fute Fanatics, parceiro aqui do nosso canal, link na descrição e também no QR Code. Bom, tivemos ontem a apresentação de Renato Gaúcho, uma entrevista coletiva bastante descontraída, né, do Renato. Acho que a primeira boa impressão é que ele conseguiu deixar o clima no Vasco mais leve, né, que a coisa ficou mais leve lá no Vasco com a chegada dele. Ele já falou ali das primeiras atitudes, né, que ele vai tomar, falou sobre esquema tático e a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Primeiro, vou colocar um trecho aqui onde Renato Gaúcho fala sobre Felipe Coutinho, porque surgiram algumas informações, né, que o Renato poderia ali tentar que o Vasco fizesse o Coutinho mudar de ideia, né? A rescisão do Coutinho foi publicada esses dias, mas enfim, que o Renato poderia conversar com o Coutinho para tentar convencer o jogador de retornar, de terminar aí essa temporada no Vasco, etc e tal. E o Renato esclareceu essa situação, botou um ponto final nessa situação, e Renato Gaúcho também falou sobre a SAF do Vasco, né? Porque existe ali aqueles boatos de que em breve a SAF do Vasco pode ser vendida para o Marco Lamáquia, né? Que é o filho do dono da Crefisa. E aí o Renato foi perguntado se falaram com ele sobre isso na hora de apresentar o contrato. Olha, existe a possibilidade da SAF mudar de comando, etc e tal. Enfim, então Renato esclareceu a situação do Coutinho e também essa questão da SAF. Confira só. Bom, o negócio de SAF não é problema meu. É problema da diretoria, problema do presidente. Não me meto, nem sei como estão, se é que estão negociando, entendeu? Então, meu contrato, eu conversei com várias pessoas aqui, conversei, inclusive, quero deixar bem claro que muitas pessoas acham que eu sou obrigado com a Modelo, bem pelo contrário. Eu tive uma discussão com ele, como em qualquer parte de qualquer trabalho de vocês, se tem uma discussão lá no Grêmio, porque ele pensava de uma forma, eu pensava de outra, mas nós somos amigos. Onde que não tem uma discussão? Então, essa semana toda, praticamente, eu trabalhei com ele, nós falamos praticamente quase todos os dias. Então, a minha amizade com ele continua e vice-versa. Então, muita gente acha que a gente está trabalhando junto, a gente não se dá, não, bem pelo contrário. E fique bem claro isso também.
A outra coisa do Coutinho, sou muito admirador do Coutinho, inclusive, para quem não sabe, eu lancei ele aqui, eu trouxe ele profissional pro Vasco, lá atrás, admiro muito o futebol dele, não sei realmente o que aconteceu com ele, mas não toquei nesse assunto com a diretoria, nem com o presidente, sobre uma possível volta do Coutinho, até porque eu não sei nem realmente o que aconteceu, entendeu? Então, não foi cogitado esse papo, não. Mulher, mas já falei pra você várias vezes que não precisa de dinheiro pra colocar na plataforma. Ué, mas como que eu vou fazer? Eu preciso... Tá aí, né? Ponto final nessa situação de Felipe Coutinho. Não vai voltar, não tem conversa fiada da imprensa, não vai voltar, não tem jeito, já foi. São águas passadas, né? Essa situação do Coutinho. E claro, em relação à SAF, o Renato Gaúcho, mesmo se ele soubesse, ele não falaria, né? Afinal de contas, são coisas aí muito grandes que são guardadas em segredo. Mas Renato Gaúcho também falou sobre a maneira de jogar. Eu acho que esse ponto é muito importante. Ele detectou ali pra mim a principal falha, né, desse time do Vasco. É um time que atacava de qualquer jeito, dava muito espaço e tomava muitos gols. Renato Gaúcho disse que a primeira coisa que ele quer corrigir no Vasco é exatamente isso, né? Fazer o time parar de tomar tantos gols. O Campeonato Brasileiro é um campeonato letal. Se você tomar muitos gols, você vai perder os jogos, não tem como. Então Renato Gaúcho falou sobre isso, disse que já tem o seu esquema tático na cabeça e vai começar a implementar a partir de agora. Confira só. Precisa se armar para que a gente não tome tantos gols. Começa por aí. O esquema eu vou começar a treinar já no sábado, já vou fazer coletivo, já para colocar em prática as minhas ideias. Sexta-feira eu vou ficar com eles na sala de vídeo, no telão, mostrando bastante coisa para eles, na teoria, e depois eu mostro na prática, justamente para a gente começar a ter os resultados positivos. Então, coisas que eu vejo que está acontecendo de errado, vou procurar corrigir, acrescentar mais aquilo que eu quero deles, para a gente ter um time que, lógico, que a gente não dê tantas chances ao adversário, e quando a gente tiver a chance, que a gente tem que aproveitar. Então, de que maneira você vai jogar num 4-3-3, um 4-4-2, não importa. O importante é o nosso esquema, que já está na minha cabeça, de uma forma que a gente não dê tantas chances assim ao adversário. Você não pode querer ganhar o jogo de qualquer jeito e deixar espaço para o adversário, principalmente no Campeonato Brasileiro, que os adversários são letais. Então, esses espaços aí que eu tenho visto nos jogos do Vasco, a gente vai treinar para que isso não aconteça mais. É uma maneira que eu tenho de trabalhar, entendeu? Tá aí, meus amigos, quero a sua opinião, o que você achou das falas de Renato Gaúcho. Deixa aqui nos comentários, sua participação é importante. E para encerrar esse vídeo aqui, o Vene Casagrande postou ali quais serão as premiações de Renato Gaúcho, caso ele consiga levar o Vasco a algum título nessa temporada de 2026. Contrato válido até dezembro desse ano. Caso o Vasco seja campeão da Copa do Brasil, Renato Gaúcho receberá uma premiação de R$2,5 milhões de reais. Caso o Vasco seja campeão da Copa Sul-Americana, Renato Gaúcho receberá uma premiação de R$1,5 milhão de reais. E caso o Vasco seja campeão brasileiro, Renato Gaúcho receberá uma premiação de R$3 milhões de reais. Bom, eu acho aqui justa, né, a premiação Copa do Brasil Sul-Americana, mas o Campeonato Brasileiro é tão difícil, né, do Vasco ganhar, que se o Renato levar o Vasco ao título brasileiro é porque ele fez milagre, né? Então merecia aí 10 milhões, podia botar essa premiação aí, 10 milhões, porque seria um feito histórico, né, podemos dizer assim. Mas essa é a premiação de Renato Gaúcho, quero saber se você achou justa.